Olá, bem-vindo ao ponto informativo da Okupanga TV, que vai levar até si as principais notícias de Angola e do mundo dessa semana. Vamos aos destaques. Número de casos de trabalho infantil sobe dia após dia na capital do país, numa altura que o governo provincial de Luanda cria a comissão para combater crimes contra crianças. Angola pode receber em outubro, pela primeira vez, um presidente norte-americano. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Diariamente cresce o número de crianças inseridas no exercício do comércio em Luanda, facto que preocupa as autoridades. Assim como outras crianças, Nelson Gaspar, de 13 anos de idade, que estuda a 6ª classe, tem 7 irmãos e sonha em ser polícia. Trabalhar aqui porque não tem nada em casa com a minha mãe. Às vezes ela faz um jogo que ela ganha dinheiro. Às vezes eu pego um negócio ou um dinheiro, posso lhe entregar para ela começar a vender. Pode ser 5.000 ou 7. Vai multiplicar depois com o gasto da casa, o dinheiro vai à falência. Venho às 6, vai às 14, entro às 15. Eu não conheço o papá, agora eu cheguei na mamãe para me meter no teu carro. Vem aqui conhecer o papá. Todo meus amigos engraxam, agora também falei que papá, quero engraxar, me deu material, então comecei a engraxar. Segundo os munícipes, a pobreza, o desemprego dos pais, a falta de acesso a bens e serviços são as principais causas do trabalho infantil na zona, que acabam por violar o direito da criança. As dificuldades da vida ninguém sabe. Muitos deles não têm por onde comer, os pais não trabalham, porque as dificuldades que eles vivem nos seus bairros desconhecem. Mas também ninguém aceita o seu irmão estar exposto ao perigo. Essa é a grande verdade. Mas entre a contrapartida é que muitos deles também não têm motivo para estar aqui. Outros têm seus motivos. Então deixamos tudo na mão do Senhor. E sobre este problema social, o Gabinete de Ação Social Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria do município de Viana disse ter conhecimento do caso e que tem trabalhado para a resolução do problema. Nós temos feito um trabalho muito adorado. Estamos a trabalhar com INAC nacional, INAC provincial, estamos a trabalhar com o próprio Ministério, no sentido de ver mesmo que punições serão atribuídas a esses pais que instrumentalizam os seus filhos à mão de obra barata. Os filhos vão fazer trabalhos, vão vender água, vão fazer trabalhos de graxa e no final do dia têm que voltar às suas casas e apresentar o relatório daquilo que eles fizeram como trabalho de rua. Então, a esses pais é que nós queremos ou estamos a dar o devido tratamento. É a nossa pretensão, enquanto Direção Municipal de Ação Social, buscar mesmo esses pais para serem responsabilizados, porque a criança não pode trabalhar, a criança deve estudar. O sociólogo José Felipe Setula fez o enquadramento sociológico sobre a inserção de menores na atividade econômica. Para uma sociedade que tende a se desenvolver, um impacto negativo. E mesmo até para a própria criança que é remetido ao mercado de trabalho, porque ele limita muita coisa na sua vida. A partir do momento em que esta criança muito cedo entra para o mercado de trabalho, vai deixar de fazer aquilo que é a sua atividade normal. E qual é a sua atividade normal? Aprender a ler e a escrever de forma correta. Dados do Unicef Angola dão conta que 1 em cada 4 crianças entre 5 e 17 anos de idade é vítima de trabalho infantil. O país registrou mais de 1.000 casos de trabalho infantil em 2023 por via da linha SOS Criança, com maior realce para as províncias do Bié, Lunda Sul, Luanda e Zaire. E sobre crimes contra crianças, o governador da província de Luanda pede cumprimento rigoroso da lei que defende os direitos das crianças aos membros da Comissão Tutelar de Menores. Os impulsados são Carlos Gamboa, Júlia Margarida Gonçalves, Eric Josué Tomás de Oliveira e outros que respondem agora como membros da Comissão Tutelar de Menores da província de Luanda. O nosso principal objetivo é velar, promover sobre os direitos da criança, porque afinal o nosso foco é mesmo criança em situação de risco,
ou aquelas crianças que também estão na pré-delinquência. Portanto, esta é a linha de força que daqui em diante pretenderemos trabalhar. O governador de Luanda, Manuel Homem, teceu algumas palavras de consideração aos impulsados e apelou à salvaguarda e à proteção dos direitos das crianças. Por sua vez, o responsável pela Comissão Tutelar de Menores da província de Luanda, recém-nomeado, destacou que a sua organização vai trabalhar afincadamente para garantir os direitos dos menores. Devo aqui levar à compreensão de todos que esta comissão tem 2 domínios fundamentais onde assenta tanto o seu trabalho. Estamos a falar do domínio preventivo e estamos a falar do domínio executivo. Preventivo, portanto, refiro-me a, são aqueles casos que a comissão tem o dever de notificar crianças, tanto vítimas de abuso sexual, crianças vítimas de maus tratos físicos, crianças falta de registro e entre outros casos que, de facto, esta comissão tem como missão tanto levar esses casos junto do Tribunal de Menores para que então sejam aplicadas as medidas de proteção social. Segundo dados, de um modo geral, o INAC registrou nos 4 primeiros meses de 2024 um total de 9.728 casos de violência contra a criança, sendo 3.478 através do atendimento presencial e 6.250 através de serviços de denúncia. A falta de serviços sociais na CAOP-B 24 em Viana condiciona o desenvolvimento da comunidade e os moradores sentem-se agastados com essa situação. Fundado em 2009, o bairro da CAOP-B em Viana carece de quase tudo, deixando os moradores da zona do Chamavo sem esperança de dias melhores. É o desenvolvimento do bairro desde que nós fundamos esse bairro em 2009 até hoje. O Estado nunca viu para o nosso lado. Já de várias vezes que nós metemos alguma documentação na administração municipal, em vários administradores que lá passamos, até temos algumas atas aí em nossa posse. E até o momento não faz nada, porque não temos nada mesmo de bem aqui do que é do Estado. Não é um bairro que vive a mais de 8 ou 5 mil pessoas, que não temos como viver à vontade, porque não temos água, não temos luz, não temos vias de acesso, não temos escola, não temos hospital. A falta do líquido precioso leva a população a recorrer à água da vala, que sai da centralidade do Sequele para o consumo e as necessidades de casa. Esta água não é tratada, esta água vem de lá do Sequele. Lá tem lá um buraco, é uma reserva de água que está lá também, do chinês, sai lá na água, na fábrica de água mineral e vem até aqui. E aqui também nós aproveitamos, tirar a água para lavar a louça, para lavar, para poder regar e limpar chão. Às vezes quando não temos mesmo água, é a água mesmo que nós tiramos para poder fazer o consumo de casa. E quando chove, as famílias são obrigadas a abandonar as residências, refugiando-se nas casas dos parentes. Principalmente quando chove, aqui as pessoas não conseguem circular. Conforme que vocês estão a ver ali, a chuva quando bate, a água chega até aí. A partir daqui até ali, aqui essa área toda enche água e as pessoas não conseguem circular. E a partir dessas casas todas, quando chove, entra água. Por sua vez, o coordenador do bairro disse que já escreveram muitas vezes para a administração local, mas até o momento não há resposta. A Comissão do Morador tem feito muito esforço de escrever, segundo a auscultação que nós temos reunido com a população, e nós levamos a preocupação à administração de Viana com as nossas cartas, e emitimos lá para esperar o diferimento de concreto as preocupações que a população nos coloca.
procurou-se ouvir a administração municipal de Viana, que prometeu pronunciar-se nos próximos dias. Não perca já a seguir, após o intervalo. Degradação da via de acesso da rua do Quebra-Molas preocupa munícipes de Viana e Quelambaquiache. O intervalo é curto. Voltamos já. O lema deste Conselho Consultivo é a expansão do serviço e a sua sustentabilidade. Tem sido feito um investimento significativo no crescimento da capacidade de oferta de energia e também de água a nível do país. Os investimentos estão à vista de todos. Que tem a ver com desenvolvimento de infraestrutura e a sua sustentabilidade, quer no setor da energia, quer no setor da água. É, grosso modo, este o conteúdo, digamos, das discussões que temos mantido desde ontem. Após uma curta pausa, regressamos com as notícias. O mau estado da via de acesso que liga a estalagem ao Calemba 2, vulgo Rua Quebra-Molas, preocupa moradores e automobilistas que circulam naquela zona do município de Viana. Esta é uma via estratégica que liga o bairro da Estalagem ao Calemba 2. O seu estado de degradação dificulta a circulação de veículos e motociclos que transportam bens e pessoas. Muito lastimável mesmo, muita água. Para nós andar temos que pegar moto de 3 rodas ou às vezes alguém que nos carrega que é para irmos para o outro lado, porque essa estrada é principal, está mesmo emburacada, está mal mesmo. Moradores e automobilistas desanimados com o mau estado da via pedem intervenção das autoridades locais. Como a senhora pode observar, a estrada está esburacada, mesmo as pessoas pagando taxa de circulação. O cenário que a senhora está vendo é este. E se aproxima a chuva, não sei como é que o pessoal aqui vai poder deslocar, que a estrada está mesmo mal. Aqui ainda se passa, mas mais atrás os buracos são enormes e assim é complicado, não é? As pessoas estão sempre aqui, tem um custo de manutenção, material que se gasta e a estrada está aqui e ninguém veja por isso. Tá. A criminalidade acentuada, falta de água potável também fazem parte das preocupações dos munícipes. Muita bandidagem, filha. Cá mesmo há muita bandidagem. E a bandidagem que está aqui nem outras pessoas, são nossos filhos mesmo. Não é porque filhos de fora também vêm, mas colaboram com nossos filhos daqui. E depois não, principalmente quando chove, filha. Quando chove é um caso sério. Então queremos, pelo menos, estamos a pedir mesmo ajuda perante essa rua. Queremos a estrada, que reabilitam essa estrada, porque essa estrada é uma estrada que deu acesso até o Calemba 2.
Havia está mesmo muito mal, muito mal. Acabei de partir a mole até pouco aí. Sobre estas preocupações, a administração municipal de Viana disse que vai pronunciar-se posteriormente. O projeto Núcleo Duro inaugurou uma biblioteca comunitária com mais de 2.000 livros no bairro da Vila Nova, em Viana. São mais de 2.000 livros disponíveis para os moradores do bairro Vila Nova e arredores, através da Biblioteca Núcleo Duro. Aqui os leitores têm à disposição vários tipos de livros, desde os clássicos às escrituras sagradas. É benéfico porque uma vez que as aulas começam, e a leitura é sempre bem-vindo, mexe com a nossa mente, porque vendo bem que a nossa juventude até tem déficit de leitura, falta mais eventos como esse para incentivar a juventude a sair de algumas práticas, passar a ler mais, para ter mais conhecimento, porque também ajuda também aos níveis escolares. A biblioteca comunitária foi criada pelo escritor Paulo Sérgio, que afirma que no passado esteve envolvido em uma conduta desviante, mas que encontrou o seu lugar nos livros. Eu sou o único escritor daqui do bairro. Outra hora tive um comportamento meio desviante quando a minha adolescência e, portanto, depois o meu processo de desenvoltura pessoal, cognitivo, profissional, urgiu a necessidade de investir aqui no bairro, a comunidade, por conta de que aqui há muita fragilidade de leitura. A Biblioteca Comunitária Núcleo Duro vai decorrer de segunda a segunda. Terão aqui os meninos da comunidade que eu orientei, passei uma formação, um treinamento e hoje já estão qualificados e capacitados para dar resposta a essa necessidade. O nosso propósito também é fazer com que as crianças daqui da comunidade, os jovens que estão fora do ensino, mais do que terem a relação estreita com os livros, possam também fazer parte do ensino. E quando se fala de livros, quem nunca está de fora é o escritor Beni Diambache, que destacou a necessidade de se promover mais iniciativas do género. Estamos agora na inauguração de uma biblioteca. O que é importante é que, na verdade, que surja mais biblioteca ambulante como do género, porque é o que está a se fazer agora nos últimos tempos, porque não há muitas condições para termos bibliotecas fixas, porque, na verdade, carecem de muito. Então, os bibliotecários que têm feito é arranjar esse mecanismo, fazendo que os livros cheguem a populações. E isso é o mais importante, e haja mais jovens como Paulo Sérgio e que haja mais jovens como este que aqui estão, porque a literatura é isso. Na verdade, a literatura faz-nos perceber o mundo. Então, as bibliotecas, na verdade, são muito importantes para uma sociedade. Por outro lado, a Associação Jovens Unidos pela Vida não deixou de parte a vontade de apoiar o projeto, que poderá atender a todos os públicos. Estamos presentes para poder encorajar o mentor do projeto e dar a nossa contribuição no que for necessário. Podemos estar associados, isso através das nossas parcerias, e nós, então, através de doações e também o fomento da formação profissional, acreditamos que estaremos a dar o nosso contributo para o engrandecimento das comunidades. O ato de inauguração contou igualmente com as presenças dos escritores Daniel Sacutaia e Dionísia Daniel. Ainda sobre literatura, o nacionalista e escritor Joffre Rocha destacou a leitura como peça fundamental para se alcançar o sucesso literário. Foi a partir da década de 60, através de poemas escritos em pedaços de papel higiênico da cadeia de São Paulo, que surgiu o escritor Joffre Rocha, nome artístico do nacionalista Roberto de Almeida. Muito além das palavras e versos, está uma história emocionante, contada na primeira pessoa por uma das figuras mais emblemáticas da nação angolana. Eu estava preso, não podia assinar com o meu nome, tive que inventar um nome. Inventei um nome. Experimentei vários. Primeiro ensaiei um outro nome, um outro pseudônimo, que era Caetano Saraiva, mas pareceu-me muito longo e também não soava muito bem Caetano Saraiva, então mudei e arranjei Joffre Rocha. Eu agradeço à Brigada Jovem por Literatura por esta iniciativa, é uma iniciativa importante que proporciona também momentos de convívio com outras pessoas, com amigos, com pessoas conhecidas, que fortalecem a nossa amizade e a nossa unidade. Com uma carreira literária de quase 50 anos,
hoje deixa um apelo aos novos escritores e destaca a leitura como peça fundamental para o sucesso literário. É importante continuarem a escrever, é sempre bom escrever. A escrita é sempre boa e também aconselho a todos aqueles que querem escrever, que desejam escrever e que têm escrito, a lerem bastante. É preciso ler muito, aumentar conhecimento para poder escrever cada vez melhor. O nacionalista foi homenageado na última quinta-feira durante o encontro intergeracional entre a velha e a nova geração de escritores angolanos, promovido pela Brigada Jovem da Literatura em parceria com o governo provincial de Luanda. Nós pretendemos trazer atividades como estas, pelo menos uma vez por mês, e por que não começar com este grande escritor. Aliás, já temos estado a realizar várias atividades, mas hoje trazemos uma grande figura da nossa história, do nacionalismo angolano, o Dr. Roberto Almeida, o nosso escritor Joffre Rocha, que dispensa apresentações. Obviamente que, por ser uma biblioteca, nós vamos procurar trazer atividades ligadas à literatura, e é uma grande homenagem, e o governo provincial de Luanda não podia ficar à parte. É bom ler os mais velhos para escrever coisas novas, né? Precisamos perceber qual foi o espírito, qual foi a inspiração ou que levou os nossos mais velhos a escrever como escrevem, para podermos projetar aquilo que é a poesia do nosso tempo, porque de facto os contextos são diferentes, mas podemos tê-los como uma referência importantíssima quando vamos fazer as nossas poesias. Nascido aos 5 de fevereiro de 1941 em Cachicane e Colibengo, Roberto de Almeida é um escritor, político e poeta angolano que desempenhou um papel fundamental na luta pela independência de Angola. Petro de Luanda, eliminado da Liga dos Campeões Africanos após o empate com Maniema da RDC em Luanda. A começar com a Liga dos Campeões Africanos, o Petro de Luanda não classificou-se para a fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos após o empate frente ao Maniema União da RDC por 0-0. A partida decorreu no estádio 11 de novembro. O jogo referente à segunda mão de apuramento à Liga dos Campeões Africanos foi bastante disputado pelos petrolíferos, que com este resultado fica sem concretizar o objetivo da competição, após ter atingido os quartos de final na temporada passada. Na La Liga, o Barcelona venceu por 1-0 o Getafe, garantindo mais 3 pontos cruciais no campeonato. O placar foi aberto pelo polonês Roberto Lewandowski, que aos 19 minutos marcou o único golo da partida, ao aproveitar um erro do guarda-redes do Getafe. Apesar de terem vencido, o jogo foi bastante desafiador para o Barcelona, que sofreu bastante com a resistência e as oportunidades criadas pelo Getafe, que por pouco complicaram a vida da equipe catalã. Com esta goleada, Lewandowski passa assim a ter 7 golos na temporada. Pela primeira vez, um presidente norte-americano visita Angola. O encontro está marcado para o próximo mês de outubro. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, visitará Angola nos dias 13 a 15 do mês de outubro, confirmou a Casa Branca em comunicado na passada terça-feira. O presidente Biden viajará para Luanda, onde terá um encontro com o chefe da nação angolana, João Lourenço, para discutir o aumento da colaboração em prioridades compartilhadas, fortalecer as parcerias econômicas. A Casa Branca diz que será celebrado um projeto de assinatura da parceria do G7 para infraestrutura e investimento global, que avança a nossa visão conjunta para a primeira rede ferroviária transcontinental,
de acesso aberto de África, que começa no Lobito e finalmente conectará o Oceano Atlântico ao Índico. E em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi afirmou na quarta-feira em Maputo que as forças de defesa e segurança têm o controle da movimentação dos terroristas que têm estado a protagonizar ataques esporádicos em alguns pontos da província de Cabo Delgado. Filipe Nyusi falava nas cerimônias centrais dos 60 anos do desencadeamento da luta de libertação nacional e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Temos assim mais uma edição do seu ponto informativo, com a promessa de voltarmos pela semana. Continue a acompanhar a nossa página através das nossas redes sociais. Fique bem, até breve.